Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café, um café diferente, mas que vai falar muito sobre contratações. Então chega deixando seu like, comentando e compartilhando, porque Lianco, Balbuena, Lanzini, o que há de verdade, o que é mito, enfim, o que é especulação, vamos falar muito aqui no nosso canal. Bom, você está vendo que eu estou num cenário diferente, que eu estou viajando com a família, mas claro que não é deixar de falar com você, que é nosso fanático vascaíno, sobre as movimentações do mercado. Semana que vem o Vasco volta a campo, tem o jogo com o Goiás, mas a janela vai abrir ali dia 3 de julho, né? Então não dá para esperar a janela abrir para o Vasco se movimentar. Então eu já estou colocando na tela aí para que você possa observar esses jogadores aí. Você está vendo o Lianco, que é um jogador que o Vasco mais uma vez procurou. Lianco, que é um jogador que atua no Southampton, da Inglaterra, onde ele foi rebaixado com o time, último colocado. Pô, mas o Vasco vai buscar um jogador que foi o último colocado da Premier League. Jogador de 26 anos, que fez categoria de base no Botafogo. Depois ele se transferiu para o São Paulo, depois Europa, e está na Inglaterra já pelo menos 5 temporadas. Jogador firme, né? Um cara que joga firme, tem velocidade, destro. O Vasco está procurando um zagueiro pelo lado direito. Então você está observando aí que esse jogador é um jogador que o Vasco voltou a fazer contato. Tinha feito no início do ano, meio da temporada inglesa. Southampton não liberou, mas agora com o rebaixamento não vai se opor a um empréstimo, que é o que o Vasco nesse momento está propondo. Então há possibilidade sim de empréstimo de 1 ano do Lianco, que inclusive postou essa foto que você está vendo aí. Essa foto no escritório, tem a camisa do Vasco, você está vendo aqui, ó, a camisa do Vasco está lá. Então o Lianco pode realmente voltar ao Brasil e dessa vez jogar no Vasco pelo empréstimo de 1 ano, com o valor fixado para uma compra. Por que o Vasco está indo ao mercado contratar um zagueiro? Além dele, estou botando aí Balbuena também na imagem para você, porque o Vasco sabe que o Capasso vai levar de 1 mês a 2 para se recuperar da lesão muscular. Robson não é aquele zagueiro que tenha dado certo, né? Que você diga que não, porra, agora com o Robson. Não foi. Então o Vasco, nesse momento, está colocando no mercado a sua busca por jogadores dessa posição, um zagueiro pelo lado direito, né? Além deles, o Vasco também está atrás de outros jogadores. Balbuena, até falei com o Jorge Nicola ontem, que foi quem trouxe a notícia do Lianco partiu inclusive do UOL, né? Quem primeiro deu essa notícia. Falei com o Jorge Nicola, falei, pô, Nicola, o que acontece com o Balbuena? Essa temporada foi muito ruim dele na equipe do Corinthians. Ele não teve uma sequência, realmente, essa temporada ele deixou a desejar, perdeu posição, inclusive, e aí o Vasco tenta tirar proveito disso. Entre Balbuena e Lianco, eu sou mais o Lianco, tá? Mesmo ele vindo de uma Premier League onde ele foi rebaixado com o Southampton. Pô, mas que absurdo! Foi rebaixado por causa dele especificamente, ele jogou mal, não? Ele não fez uma má temporada, não. Aí é um jogador que tem futuro ainda, tem lenha para queimar com apenas 26 anos. Outro jogador, tá vendo aí na tela? Lanzini, ex-jogador do Fluminense, né? Passou por aqui, mas aí tem o seguinte, torcedor, e é importante a gente falar isso para você. O River Plate tem muito interesse na volta do Lanzini. Quando ele foi emprestado ao Fluminense, o Lanzini pertencia ao River Plate. Então tem essa enorme possibilidade, e a imprensa argentina dá isso como uma coisa bem real, do River Plate levar a melhor nesse momento. Pô, mas o Vasco vai perder para o River Plate? Não é questão de perder para o River Plate, torcedor. Existe uma questão emocional também, o cara querer voltar para o seu país, querer ficar perto da família, nas suas raízes, que no caso seria o próprio River Plate. Então, só para que você possa entender também. Mas o Vasco está buscando um meia. Além de um zagueiro, falamos do Lianco, falamos do Balbuena. O Lianco hoje mais avançado que o Balbuena, que está pedindo demais, salário muito alto, ele recebe R$800 mil no Corinthians. O Vasco está buscando um meia, o Lanzini de novo despertou esse interesse no Vasco pela possibilidade, não vai ficar no West Ham.
o Vasco vai buscar um volante. A informação que chegou ontem em relação a Cuéllar, que ele retomou a negociação com o Corinthians. O Internacional também tinha interesse nele. Eu estou aqui em Porto Alegre, não ouvi nada aqui em Porto Alegre sobre o tema, mas ele retornou a negociação com o Corinthians, tá? Quem mais? Atacante lá de campo. Colocando aí para você também. Serginho, né, jogador que já está acertado, já está fazendo trabalho, inclusive, de condicionamento físico em Belo Horizonte, e é um jogador que o Vasco está realmente ajustando, né, já tem um pré-contrato e tal, mas é mais uma composição de elenco. Eu comecei com o Jorge Jesus há alguns dias, ele me disse que é um jogador interessante, que joga pelo lado do campo, mas gosta de vir por dentro também, então acha ele um jogador interessante, e ele enfrentou, quando dirigia o Fenerbahçe, o Serginho jogava pelo Giresunspor. Bom, algumas outras informações rápidas do Vasco da Gama. Na próxima segunda-feira estarei lá em São Januário, treino aberto. Olha que coisa boa, hein? Porra, é sensacional e não vou perder de jeito nenhum esse treinamento em São Januário para trazer informações para vocês. Quem sabe até ao vivo a gente possa fazer. Se tiver a condição técnica, eu farei para vocês aqui no nosso canal. Mas irei lá para acompanhar exatamente o que está acontecendo, né? O que o Maurício Barbieri faz num treinamento? Estou muito curioso, porque eu não vi nessa temporada. A gente está chegando ao mês 6, né? Será uma oportunidade muito bacana. O jogo com o Cuiabá já falei ontem, mas repito aqui, mudou de horário, foi para 9 da noite, no dia 26. Essa é a próxima segunda, que é 19, no dia 26. O Vasco recebeu algumas propostas para poder levar os jogos para fora do Rio de Janeiro, não vai fazê-lo, vai manter aqui no Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro, que eu não estou no Rio, estou em Porto Alegre, mas por entender que é importante o torcedor e vai fazer promoção de ingresso, tá? Fora de campo, isso é um assunto que eu vou trazer até mais tarde, num short, enfim, num outro vídeo, mas a pressão está muito grande do clube associativo, dos dirigentes do Vasco, em relação ao Luiz Melo, que é o CEO. Agora, eu só acho muito estranho a pressão agora, e quando ele estava CEO do Vasco, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, não fez nenhuma mexida, apesar da pressão também já existir de outros vice-presidentes. Segundo eu sei, o presidente Jorge Salgado, 2 dias antes dele ser indicado pela SAF como CEO, teria feito uma reunião com outros vice-presidentes que avaliaram ele muito mal, o trabalho dele muito ruim, e teria dispensado. E 2 dias depois ele foi contratado pela SAF do Vasco. Só que o presidente levou praticamente 1 ano e meio para sucumbir às pressões dos políticos do Vasco, dos vice-presidentes que já não gostavam do trabalho do Luiz Melo. Agora tem a questão, ele é Flamengo, ele é sócio do Flamengo. Bom, o ex-presidente Antônio Soares Calçada também era sócio e votava no Flamengo. Ah, mas era Vasco. Perfeito. A questão toda é que se você não olhar o trabalho como exitoso, qualquer problema vai vir à tona e vai potencializar. Então, isso aí está acontecendo, briga de bastidor, só que ele está respaldado pela 777. Vamos aguardar o que vai acontecer. É isso, galera. Quem estava esperando outras coisas, outros assuntos, esquece. Aqui não. Aqui a gente fala de Vasco e fala diretamente com você. Mesmo eu viajando, eu não deixo de conversar com você. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais tarde.